Meus amados e queridos irmãos, hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma das características mais marcantes do nosso Deus. A mensagem de hoje é muito séria e também muito importante. Por isso eu gostaria que você ficasse comigo até o final e após isso compartilhasse com seus amigos e familiares, tá bom? O texto é o de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, parte A. Deus, através do profeta Malaquias, declarou assim: Pois eu sou Jeová, eu não mudo. Deixa eu te dizer uma grande verdade. Tudo que existe neste mundo muda. Todas as coisas, todos os seres criados mudam. Os homens mudam, eles nascem, crescem, envelhecem e morrem. As plantas mudam, elas nascem, crescem, envelhecem e também morrem. Os animais mudam, eles nascem, crescem, envelhecem e também morrem. A mudança está em toda parte, a criação muda, a natureza muda, as estações do ano têm mudado, o clima do mundo está mudando, tudo muda. E o pior é que nós estamos vivendo em uma época de grande velocidade nas mudanças. As coisas estão em constante mudança e estão mudando muito rápido. Antigamente, se você quisesse falar com uma pessoa que estava distante, você tinha que mandar uma carta e esta carta demoraria vários dias para chegar até a localidade dessa pessoa. Sim, a ciência, o conhecimento do homem se multiplicou e as coisas realmente mudaram. Muitas coisas para melhor, mas muitas coisas para pior. Hoje, na era da informática, por exemplo, é possível falar com a pessoa do outro lado do mundo em tempo real e ainda visualizar a pessoa na tela. Hoje as pessoas se comunicam pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, aqui no YouTube. Antigamente, para se fazer uma pesquisa, a pessoa tinha que ir à biblioteca, se debruçar sobre um monte de livros. Hoje não, hoje é só acessar a internet e pesquisar no Google. A principal característica dos dias atuais é essa, a mudança. Sim, as coisas mudam, os animais mudam, as plantas mudam, o ser humano muda, tudo muda e a cada dia muda mais rápido. As pessoas mudam cada dia mais de cidade, de carro, de celular e até de religião. Passou a ser moda, principalmente entre os jovens dessa década, dizer que Deus não existe. As pessoas, principalmente as que não temem a Deus, mudam de opinião, mudam de esposa, mudam até de sexo. Eu não estou aqui julgando ninguém, apenas mostrando como as coisas estão mudadas. Nessas últimas décadas, você vem percebendo isso, e se você tem mais de 40 anos, você sabe bem do que eu estou falando. O pior de tudo é que o ser humano vem mudando o seu caráter, vem mudando os seus propósitos. Só existe um ser que não muda. Passa anos, passa-se os séculos, passa-se o milênio e ele não muda. Ele continua o mesmo. É o texto que lemos em Malaquias 3:6. Deus, nosso Deus, não muda. Deus não muda no seu caráter. Deus não muda na sua palavra. Deus não muda em suas promessas. Deus não muda para melhor nem para pior. Deus é perfeito e não precisa melhorar nem mudar em nada. O homem faz planos hoje e quando é amanhã, ele já muda todos os seus propósitos. Mas o nosso Deus é imutável em seus planos e em seus propósitos. Lembra-se de Jó? Depois de ser provado, Jó reconheceu que os propósitos de Deus não podem ser mudados. Você encontra isso em Jó 42, versículo 2, que diz: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sim, Deus não muda seus propósitos, porque a sua sabedoria é perfeita. Deus não comete erros.
Deus não precisa voltar atrás para mudar seus planos porque planejou errado. Deus não se engana. Deus não erra. Outra coisa, tudo que Deus planejou desde o princípio até a eternidade irá se cumprir. Nada pode impedir os propósitos de Deus. O ser humano vive mudando de caráter na maneira de agir e reagir, a sua firmeza e atitudes. Mas o caráter de Deus nunca mudou. O caráter de Deus ainda é o mesmo dos tempos bíblicos. Se você quer conhecer o caráter de Deus, eu te convido a ler a Bíblia. Quer saber como Deus pensa, como Deus age, como Deus reage? Quer conhecer as atitudes de Deus? Então te convido a ler a Bíblia e você verá que Deus nunca mudou. O caráter de Deus sempre é o mesmo desde a criação até os dias de hoje. Apesar de toda a maldade, pecado, incredulidade da raça humana, Deus ainda continua amando a humanidade. Mas, como Deus não muda, Ele também continua odiando o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Alguém pode dizer, mas Gilson, as coisas mudaram. Estamos vivendo na modernidade. A cultura mudou, é o relativismo moderno. O que era errado no passado, hoje não é mais. O que era imoral no passado, hoje é modernidade. Bem, é verdade. Mas essa é a verdade do mundo, não para Deus, porque Deus não mudou. Pecado ainda é pecado e o Deus da Bíblia odeia o pecado. Deus ama o drogado, mas odeia o vício das drogas. Deus ama a prostituta, mas odeia a prostituição. Deus ama o homossexual, mas odeia o homossexualismo. Deus ama o murmurado, mas odeia a murmuração. Deus ama o mentiroso, mas odeia a mentira. Deus não é quadrado, ultrapassado, homofóbico e nem preconceituoso. Deus é santo, bondoso, amoroso, misericordioso e continua amando o pecador, mas também continua odiando o pecado. Foi por isso que Ele enviou a este mundo o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer naquele madeiro pelos nossos pecados. E todo aquele que aceita o seu sacrifício é liberto do pecado e se torna uma nova criatura para a glória do grandioso nome de Deus. Infelizmente, tem muitos pastores por aí, pregadores, principalmente aqui na internet, que para encher as suas igrejas, para aumentar a arrecadação, não pregam a verdade para as pessoas. Tem muitos pregadores por aí, como eu disse, principalmente aqui na internet, aqui no YouTube ainda mais, que para conquistar o sucesso e agradar as multidões, não pregam a verdade. E a verdade é esta: pecado ainda é pecado, idolatria ainda é pecado, mentira ainda é pecado, adultério ainda é pecado, fornicação ainda é pecado, cobiça, inveja, murmuração, tudo isso continua sendo pecado, porque a Bíblia não mudou e Deus também não mudou e nem mudará. É claro que existe um remédio para o pecado, e este remédio também não mudou, continua sendo o mesmo: o arrependimento e a confissão, conforme diz Provérbios 28:13. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, conforme lemos na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Outra coisa que Deus não muda é em suas promessas. Se Deus prometeu alguma coisa, pode confiar. Ele é fiel. Faça sol ou faça chuva, Deus vai cumprir todas as suas promessas. Deus nunca muda de ideia, nem se arrepende do que faz. Outra coisa que nunca mudará: passam os anos,
Passam as décadas, passam os séculos, passam milênios, e o poder de Deus continua inabalável. Deus não envelheceu. Deus não está sentado no seu trono com dor na coluna, com artrose, com reumatismo, com catarata nos olhos e tremedeira no corpo. Não. Deus continua o mesmo. O poder de Deus não mudou. O poder de Deus continua grande e ilimitado. Deus é o mesmo que criou o mundo em 6 dias. Deus é o mesmo que destruiu o mundo com o dilúvio na época de Noé. Deus é o mesmo que enviou 10 pragas sobre a terra do Egito. Deus é o mesmo que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar. Deus é o mesmo que entrou na fornalha de fogo com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Deus é o mesmo que entrou na cova dos leões com Daniel. Deus é o mesmo que mandou o fogo do céu para consumir o holocausto nos dias do profeta Elias. Sim, Deus não mudou e o seu poder também não. Não tem doença que Ele não cure, não tem demônio que Ele não expulse, não há problema que Ele não resolva. O homem muda, as coisas mudam, os tempos mudam, a natureza muda, mas Deus não muda e nem jamais mudará. Jesus Cristo, o Filho de Deus, também não muda. Em Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O caminho para a vida eterna ainda é o mesmo. O caminho da paz e da felicidade é o mesmo. O endereço é fixo, imutável, e o endereço é Deus. E como você chega a Deus? Através da pessoa de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Sim, Deus não muda. Quem precisa mudar somos nós, colocando as nossas vidas nas mãos daquele que nunca muda. Deus te abençoe.